Isso é uma declaração de guerra. E ainda tem mais, Alteza. Exigem que Dom Pedro se submeta à simples condição de delegado das Cortes de Lisboa. São determinações intoleráveis. Pretendem também nomear todos os nossos ministros e transferir para Portugal a sede do governo brasileiro. Isto é demais, senhor ministro. É chegada a hora de cortar os laços que nos unem a Portugal. Tendes todo o meu apoio. Dom Pedro precisa ser convenientemente informado sobre a decisão que deve tomar. Felizmente estamos chegando, Alteza. Já estamos na colina do Ipiranga. Da parte da princesa Dona Leopoldina e do senhor ministro José Bonifácio. De Portugal nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se, Vossa Alteza, o quanto antes. Porque resoluções e medidas de água morna para nada mais servem. Cada momento perdido é uma desgraça. Só há dois caminhos a seguir: partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes, ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Mande mensageiro para São Paulo, que estropie tantos cavalos quantos forem necessários, mas que entregue o mais rapidamente possível estas mensagens ao príncipe regente. Todos em forma! Sai, canalhas, parasitas, cachorros! O que aqueles imbecis estão pensando? Eles querem e terão a sua conta. Em forma! As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Independência ou morte! Fazemos parte de instituições com profissionais motivados, capacitados e operacionais. Somos o seguro que garante as riquezas, a soberania e a paz social da nossa nação. Resguardamos 4,5 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia Azul. Protegemos nossas riquezas naturais e patrulhamos as águas jurisdicionais brasileiras. Garantimos a soberania do espaço aéreo brasileiro. Nossa missão é defender e controlar 22 milhões de quilômetros quadrados. Protegemos mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados de área territorial e aproximadamente 17 mil quilômetros de fronteiras terrestres. Temos a tarefa de defender a pátria. Para cumprir essa missão, juramos, inclusive, sacrificar nossas vidas. Estamos presentes em qualquer ponto do país.
em cada decolagem e em cada pouso para cuidar da nossa nação. Garantimos a lei e a ordem sempre que o Estado nos chama, do norte ao sul do país. Somos acionados para atuar na segurança de grandes eventos e para proteger os cidadãos com prontidão, quando somos convocados para as ruas. Trabalhamos 24 horas para garantir os poderes constitucionais. E estamos sempre prontos para proteger a nação. Quando o direito à vida é mais importante, somos voluntários para levar esperança a todos os brasileiros. No Brasil, como na maioria dos países, o sistema de proteção social dos militares é o reconhecimento e a compensação pelas privações da carreira militar das Forças Armadas. As peculiaridades da nossa profissão impõem deveres e restrições de direitos trabalhistas. Nós, homens e mulheres das Forças Armadas, temos o mesmo tempo de contribuição até inatividade. Estamos disponíveis 24 horas por dia e nossa dedicação é exclusiva. Somos profissionais de farda que servem integralmente ao país. Nossa missão é defender a pátria, dando a vida se for preciso. Somos as Forças Armadas do nosso Brasil. Reconstruir a educação é uma questão de tempo. Por isso, o governo federal lançou o Escola em Tempo Integral, um dos mais importantes programas de incentivo à educação em tempo integral que o país já viu. Com mais tempo na escola, a gente pode cuidar melhor da educação brasileira e garantir aos estudantes os direitos de aprender e se desenvolver integralmente. Serão mais de 12 bilhões de reais até 2026 para estados e municípios ampliarem as matrículas de tempo integral em suas escolas, da creche ao ensino médio. Secretarias de Educação em comunidades escolares. Venham construir com a gente a Escola em Tempo Integral, que vai levar mais educação para nossos estudantes. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. O século XXI se aproximava e a Petrobras renovava seu posicionamento no mercado, assumindo a face que tem hoje. Uma empresa de energia voltada não só aos combustíveis fósseis, mas também às fontes renováveis, a eólica, a solar e aos biocombustíveis. Então é muito interessante a gente estar trabalhando ao mesmo tempo com a produção de petróleo, que é matéria-prima para a produção dos combustíveis fósseis, e a gente está buscando já alternativamente fontes renováveis. Agora, se a gente souber conviver, produção de combustível fóssil e produção de combustíveis renováveis, como o Brasil tem esse potencial imenso, eu acho que a gente vai perdurar mais a indústria de petróleo e sacrificar um pouco menos o ambiente. Eu acho que a Petrobras está muito madura nisso. Eu acho que ela abraçou fortemente as energias renováveis. Com o acidente da Baía da Guanabara, em janeiro de 2000, eu fui chamado pela diretoria para coordenar um programa, que era o Programa de Excelência em Gestão Ambiental e Segurança Operacional. Essa estruturação da área de segurança, meio ambiente e saúde, ela fez com que nós tivéssemos hoje a melhor contingência internacional, das empresas, de empresas. O nível de acidentes caiu sensivelmente, então tem um trabalho muito grande. Em 2006, a Petrobras anunciou a chegada ao pré-sal. A maior jazida de petróleo descoberta nos últimos anos, a 300 quilômetros do litoral e a até 7.000 metros de profundidade, marcou o início de uma nova era para a companhia e para o país. As reservas brasileiras de petróleo dobraram e os desafios também. Seja debaixo de sol ou de chuva, no calor ou no frio, ao longo de todos os dias do ano, são essas mãos que alimentam o Brasil. A agricultura familiar é responsável pela produção de mais de 70% dos alimentos que chegam diariamente à mesa dos brasileiros e brasileiras. Aquele café da manhã, almoço e jantar com comida de verdade, saudável, com mais sabor,
potencial nutritivo e preservando os hábitos alimentares locais, o meio ambiente e a cultura local. Portanto, além de produzir os alimentos para o consumo da família, os agricultores e agricultoras familiares também produzem o suficiente para alimentar toda a população. É muito satisfatório a pessoa produzir o próprio alimento. O Brasil já é um país rico, mas precisa ser mais explorado na questão da agricultura, principalmente a agricultura familiar, porque sem a agricultura o povo não come. Mas não é nada fácil ter o seu pedaço de terra e condições para produzir. O Estado brasileiro precisa garantir a implementação de políticas públicas que garantam a permanência das famílias agricultoras no meio rural com qualidade de vida, como, por exemplo, o Crédito Rural do Pronaf, que foi criado a partir de demanda apresentada pelo movimento sindical coordenado pela CONTAG. Dessa forma, os agricultores e agricultoras familiares conseguem investir na propriedade e na diversificação da produção. Utilizei o Pronaf para plantio de milho, plantio de sorgo, um remonte de cerca, 3 km de cerca, aquisição de 60 matrizes ovinas e 4 reprodutores e aquisição de 10 matrizes bovinas e um reprodutor. A agricultura familiar é grande defensora da produção agroecológica, da preservação dos recursos naturais, do meio ambiente, da cultura e dos saberes das comunidades tradicionais. E as mulheres agricultoras familiares são protagonistas deste movimento, a partir dos seus quintais produtivos. Na perspectiva das mulheres, a gente percebe que as mulheres estão tomando conta da agricultura familiar, né? Então, o quintal produtivo é uma das ações da agricultura familiar. Precisa que a gente incentive isso, porque não é caro, não é um investimento que o governo tem que gastar tanta coisa. Muitos organismos têm vontade, têm disposição para incentivar. Você plantar no seu quintal, você sabe que não tem veneno, né? Que tem todas as qualidades agroecológicas que a gente precisa ter no nosso alimento. E estou produzindo no meu quintal. Eu já planto coentro, tomate, as pimentas, tem pimenta de moço, pimenta de cheiro, e cebola também, a gente planta. E as outras plantas frutíferas, como a banana, o mamão e o coco. Isso é muito bom, isso é muito importante a gente aprender a lidar com a terra, mostrar que a terra tem para nos dar, nos ensinar também. Se uma família agricultora alimenta muita gente, imagina quando várias famílias agricultoras trabalham juntas. Eu dou muito valor ao lado da coletividade, porque nós se torna pequeno quando nós estamos sós. Quando nós estamos com alguém, nós se juntamos coletivamente, nós fica forte. Além de trabalhar o associativismo e o cooperativismo para acessar mercados, a agricultura familiar também trabalha de forma coletiva nas agroindústrias. Os produtos que nós fabricamos aqui vêm todos daqui de dentro do assentamento. Quando nós não temos, nós pedimos na região. Com o prédio, que aí a gente passou a se aliar na cooperativa, né? E aí a gente, hoje já se vende os nossos produtos para as escolas. A agricultura familiar também está se apropriando das novas tecnologias para acessar mercados diversificados. Ovos férteis, né, de galinhas ornamentais, através das redes sociais, né, que é uma ferramenta que vem nos ajudar, principalmente nós agricultores, que temos que ficar aqui dentro da terra, né, e também na vizinhança. Por exemplo, o mel de Jandaíra, a gente criou alguns grupos de WhatsApp e também a gente oferece nas feiras livres aqui no nosso município. Por trás de uma agricultura forte, comprometida e disposta a alimentar toda a população de um país, é preciso destacar o importante papel desempenhado por um movimento sindical atuante e que dialoga com os governos para garantir políticas públicas efetivas e orçamento suficiente para investir no setor. Quando essa parceria acontece, os resultados são positivos. Como se ela fosse uma conexão entre o Poder Executivo e o agricultor, né, a pessoa do campo assentado, que eu acho que é muito importante. Qualquer prefeito quer ter essa proximidade, às vezes não consegue, né, mas o trabalho da secretaria, né, em conjunto com uma assessoria, traz isso de possibilidade. Você consegue entender o que o assentado
precisa, você consegue entender o que ele quer, né? Você consegue ver as problemáticas. Quando você enxergar isso, você tem um diagnóstico. Então aí você consegue agir. Nós temos clareza do potencial que tem a agricultura familiar no contexto da segurança alimentar, trazendo a alimentação saudável e, ao mesmo tempo, o apoio ao homem do campo, ao agricultor, à agricultora, né, para que eles possam plantar, produzir cada vez mais. Então, é nesse contexto que o governo tem dado toda a atenção, trazendo também as ações no campo da assistência técnica, né, fortalecendo o papel da Emater, no campo, por exemplo, da capacitação. Ao longo dessa cadeia produtiva, desde a semeadura, cultivo, colheita, agroindustrialização e comercialização, outro personagem importante é o consumidor, que valoriza a aquisição de alimentos saudáveis e nutritivos diretamente do agricultor e da agricultora. Esse reconhecimento é motivo de orgulho para o homem e a mulher do campo. Afinal, quem não vive da agricultura familiar depende dela para viver. Eu me sinto feliz porque eu sempre me identifiquei com a agricultura. Eu sou filha de agricultor, sempre trabalhei na agricultura. Eu amo o que eu faço. Amo minha terrinha. A coisa que eu mais amo na vida. Máquinas controladas por inteligência artificial. Sementes criadas em laboratório com as mais avançadas técnicas de manipulação genética. E centenas de startups que impulsionam o setor que mais cresce na economia brasileira. Esse é o cenário do atual agronegócio brasileiro. Milhares de jovens comprometidos em modernizar ainda mais um ramo que tem a inovação no seu DNA. Os chamados hubs de tecnologia transformaram os centros rurais em verdadeiros vales do silício. O melhor exemplo é a região central do estado de São Paulo. Piracicaba está em uma seleta lista de cidades onde centenas de projetos prometem tornar a agricultura e a pecuária muito mais eficiente. O agronegócio, ele recebeu uma grande quantidade de iniciativas de empreendedores de empresas de base tecnológica, conhecida como startups, muito em função da questão da forte presença do agronegócio como um setor pujante da economia. Isso atraiu muita gente, até pessoas que buscavam colocação, que eram formados, recursos humanos formados nas universidades, e pessoas que buscavam uma recolocação. Acredito que esse encontro foi muito interessante para que se consolidasse uma somatória de competências. Em 2016, aqui em Piracicaba, nós tivemos uma iniciativa que foi o reconhecimento do nosso ecossistema como o Vale do Silício da Tecnologia da Agricultura, ou Vale do Piracicaba AgTech Valley. E, concomitantemente, outras iniciativas em outras cidades começaram também a desenvolver seus ecossistemas com foco no agronegócio. E aí surgem também chamados hubs, né? Os hubs fazem conexões, né? São conexões de uma grande empresa. Aqui em Piracicaba nós temos um caso que é o Pulse, que ele conecta as startups com a Raizen, né? Uma maior empresa do mundo aí de energia renovável, e também hubs que conectam com produtores rurais. E aqui nós também temos uma cooperativa que tem o Avance. Então isso é muito importante, porque esses hubs, principalmente, eles cumprem um papel importantíssimo que é acesso ao mercado e validação da tecnologia das startups. O Hub ajuda a todos crescerem juntos, né, compartilhando os valores, e a gente brinca que nosso objetivo é ser a Google da pecuária e criar outras Googles da pecuária junto conosco, né? A gente dá a informação, porque você sabe que é muito difícil você
produtor, né, pecuarista, ele tem que saber do animal, tem que saber do clima, tem que saber do dólar, do câmbio, enfim, né, diversas informações. Então a gente usa o que há de mais tecnológico, né, então na palma da mão o produtor rural ele consegue de longe do confinamento saber quanto que o animal está dando de lucratividade individualmente e diariamente. As soluções tecnológicas não passam apenas pela melhoria de grãos ou novos medicamentos para o gado. A chave do sucesso é pensar no negócio como um todo e trazer respostas para os problemas que o consumidor final sequer sonha que existe. Quem diria que hoje o produtor sequer precisa sair da fazenda para assinar contratos com o fornecedor que está na capital e com total segurança e validade jurídica. Agora, vamos aos pênaltis. Quem sabe também não é hora de exorcizar esse problema de pênalti. É sua, Tafarel. Partiu Baresi, pé direito, bateu! Brasil! Pra fora e muito! Todos de mãos dadas. Os jogadores no banco abraçados. O Brasil inteiro e você, Márcio Santos. Partiu, bateu, pegou Paluca. Ele beijou a bola. Não tomou distância. Partiu Tafarel, é gol da Itália. Ele e Paluca. Momento de angústia. Partiu Romário, pé direito, bateu, vai gol! Ele e Tafarel. Partiu Massaro, pé direito, bateu. Tafarel! Vai que é sua, Brasil! Tafarel! Vai que é sua, Tafarel! Vai que é sua, Tafarel! Ele e o Paluca. Partiu Dunga, pé direito, bateu. É gol! É gol! Brasil! É gol! Todos no gol com o Tafarel. Baixo e Tafarel. Vai partir. Vai que é sua, Tafarel. Partiu, bateu. Acabou! 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 É tetra! É tetra! É tetra! O Brasil é tetracampeão mundial de futebol! Olímpica dos meninos do Brasil. Com graça, com força e com vontade. E com que emoção eu volto a ouvir este tema da vitória. Dos meninos da festa, o grito silencioso do seu coração, torcedor brasileiro. Aí continua a homenagem a esse brasileiro que queria estar aqui, está aqui. A luz dele está presente no estádio. Eu quero ver esta taça erguida. O Brasil quer ver esta taça lá no alto. O Brasil quer gritar com você. Tetracampeão mundial de futebol. No beijo de cada jogador, o beijo de cada brasileiro. No carinho de cada jogador, o carinho de cada brasileiro. O Brasil é campeão da Copa América de novo. A seleção brasileira venceu a Colômbia nos pênaltis e ficou com o título pela 9ª vez. Foi um jogo emocionante, como manda uma final.
A Colômbia, que jogou de amarelo, começou melhor e pressionando bastante e conseguiu abrir o placar com a Linda Caicedo, que é a principal jogadora do time. Já no fim do primeiro tempo, a Carabalí deu uma cabeçada na Gil Garbellini dentro da área. Pênalti marcado para o Brasil e convertido pela Angelina. Já no segundo tempo, a seleção começou melhor e parecia que a virada aconteceria. Só que a Tarciane e a Lorena se atrapalharam. O recuo saiu errado e a Colômbia fez o segundo gol. Poucos minutos depois, a seleção empatou com a Amanda Gutierrez, artilheira do Brasil na competição, com 6 gols. Mas a Linda Caicedo não é a estrela da Colômbia por acaso. Ela arrancou desde o meio-campo e passou para Ramírez marcar aquele que parecia ser o gol da vitória, já aos 42 minutos. Mesmo assim, o Brasil não se entregou. E aí, já nos acréscimos, aos 50 minutos, a Marta fez um golaço. Ela, que tinha entrado no segundo tempo. 3-3 e o jogo foi para a prorrogação. No tempo extra, a rainha Marta brilhou de novo. Ela aproveitou o cruzamento e fez o 4º gol do Brasil. A Colômbia empatou de novo. Foi numa cobrança de falta perfeita da Leicy Santos. 4-4 e o jogo teve que ir para os pênaltis. Nas cobranças, melhor para o Brasil. A Marta até chegou a perder uma das penalidades, mas a Lorena defendeu a cobrança da Carabalí e a seleção venceu por 5-4. E aí, para os pênaltis, eu tenho a chance de fechar, né, com o título, e aí eu perco. Mas eu tenho essas meninas aqui que são maravilhosas. Eu voltei, depois da cobrança de pênalti, muito abalada. Elas não me deixaram abalar, sempre acreditando, sempre confiando que a gente iria conseguir. Sempre confiando que a Lorena iria pegar os pênaltis. E Deus me agraciou com esse título, minha última Copa América. Cara, não tenho palavras para dizer. Eu tô muito emocionada, muito feliz. Imagens da premiação da seleção brasileira em Quito, no Equador, agora há pouco. Nossos parabéns para as campeãs da Copa América 2025. Fiz uma lista dos 50 maiores times de futebol do Brasil, baseado em alguns estudos e estatísticas. Espero que vocês gostem, vamos ver se vocês concordam ou não, deixa nos comentários. 50º lugar, Remo do Pará. O Remo é campeão da Série C e campeão da Copa Verde, que é um campeonato que reúne os times do Norte com os times do Centro-Oeste. Em 49º lugar, um time que atualmente está na Série A, Cuiabá. Cuiabá também já venceu a Copa Verde 2 vezes. 48º lugar, Ferroviário do Ceará, que é o maior campeão da Série C, disparado. 47º, Náutico do Pernambuco, o Náutico que faz parte dos 3 maiores times, junto com o Santa Cruz Sport. O Náutico tem toda uma representatividade no estado do Pernambuco. 46º, temos o Bangu do Rio de Janeiro, que já foi vice-campeão brasileiro em 1985, perdeu para o Curitiba. 45º, América do Rio de Janeiro também, é um dos maiores campeões estaduais, tirando os 4 grandes. Possui 7 títulos cariocas. Em 44º, um time que não tem tantas glórias nacionais, mas é uma equipe que sempre aparece na Série A, o Avaí, de Santa Catarina. 43º, o Joinville, que é campeão de uma Série B. Em 42º, o Londrina, que também é campeão da Série C, mas o Londrina também é campeão da Primeira Liga, um torneio que existiu na década de 2010. O Londrina venceu o Atlético Mineiro. 41º, o Ituano. Fora os grandes de São Paulo e a Portuguesa, o Ituano é um dos maiores campeões do Campeonato Paulista, inclusive venceu 2 títulos no século XXI. Em 40º, o Vila Nova, que é campeão nacional, tem uma torcida muito fanática e tem uma tradição muito grande no Centro-Oeste. Em 39º, Paraná, que ganhou vários campeonatos estaduais na década de 90 e chegou até a disputar a Libertadores nos anos 2000. 38º, Brasiliense, campeão nacional e vice-campeão da Copa do Brasil de 2002. 37º, Santa Cruz, uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil, também tem seu mérito, é campeão da Copa do Nordeste. 36º, Sampaio Correia, é campeão nacional e campeão da Copa do Nordeste, é um time muito importante que sempre briga para entrar na Série A. 35º, Figueirense de Santa Catarina, já revelou vários craques. Figueirense é vice-campeão da Copa do Brasil de 2007 e era presença constante na Série A nas últimas décadas. 34º, a Ponte Preta. A Ponte não tem nenhum título de expressão, mas a Ponte é um dos maiores times do estado de São Paulo e já chegou numa final de Sul-Americana em 2013, bateu na trave. 33º, ABC de Natal, que é o maior campeão estadual do Brasil.
32º, o Atlético Goianiense é campeão da Série B. O Atlético Goianiense é presença constante em campeonatos nacionais da Série A. É um time bem importante e bem relevante no Centro-Oeste. Em 31º, o Paulista de Jundiaí. Paulista que é campeão nacional, campeão da Copa do Brasil de 2005, vencendo o Fluminense num jogo épico. E em 30º, o Santo André, que também é campeão da Copa do Brasil, mas o Santo André fez um feito ainda maior, ganhou do Flamengo no Maracanã e venceu a Copa do Brasil de 2004. Até agora você concorda com a lista, Denis? Temos o Denis para opinar aqui. Por enquanto eu concordo, acho que tá boa, tá justa. Tá boa? Eu também acho, velho. Em 29º temos o Ceará, que é tricampeão da Copa do Nordeste, uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil. 28º, América Mineiro. O América Mineiro que é bicampeão da Série B, sempre tá disputando a Série A, então é um time que já fez campanhas históricas na Copa do Brasil, merece essa colocação. Além, é claro, de ter vencido o Deca Campeonato Mineiro no início na sua fundação. Em 27º, o Juventude, que também sempre faz presença na Série A, é campeão da Copa do Brasil de 99. 26º, Paysandu. O Paysandu tem alguns feitos históricos. Além de ser o maior campeão da Copa Verde, o Paysandu é um dos times mais tradicionais do Norte, talvez o maior. E o Paysandu também tem feitos inigualáveis, já disputou a Libertadores e já venceu o Boca Juniors dentro da Bomboneira. Em 25º, um time que está brigando para ser campeão brasileiro, o Bragantino. O Bragantino que tinha um timaço na década de 90, já ganhou Série B, já chegou em final de Sul-Americana e é presença ilustre na Série A. 24º, Criciúma. Criciúma é um dos maiores times de Santa Catarina, é o único do estado que ganhou a Copa do Brasil lá em 91 com o Filipão. Criciúma é uma torcida de massa e vai disputar a Série A em 2024. Em 23º, São Caetano. São Caetano, minha cidade. São Caetano foi 2 vezes vice-campeão brasileiro e chegou numa final de Libertadores em 2002, perdendo para o Olímpia nos pênaltis após ter vencido o jogo de ida lá no Paraguai. Se o São Caetano tivesse vencido o Olímpia nos pênaltis, teria sido campeão da Libertadores antes do Corinthians, do Atlético Mineiro e do Internacional, além de ter jogado o Mundial de Clubes contra o Real Madrid. 22º, Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste, campeão da Série B e finalista de uma Sul-Americana, poderia ter ganhado um título internacional e ter subido um pouco mais no ranking. 21º, a Portuguesa. Portuguesa que tem vários títulos paulistas, já revelou craques como Denner e várias outras lendas do futebol, Zé Roberto, Ricardo Oliveira, e a Portuguesa, além de tudo, é vice-campeã brasileira em 1996. Em 20º, a Chapecoense, campeã da Sul-Americana, também é campeã da Série B, mas é o único time de Santa Catarina a ter vencido um título internacional. E aí, Denão, até agora tudo bem? Continuo concordando, mano. Tá, concorda com tudo? Tá boa a lista. Beleza. 19º maior time do Brasil, Vitória da Bahia, atual campeão da Série B. O Vitória já foi tetra vice-campeão nacional e já revelou vários craques. Lendas como Dida, Hulk, Davi Luiz, Bebeto, Vampeta passaram pelo clube baiano, que também é um dos maiores vencedores da Copa do Nordeste. 18º, Goiás, finalista da Sul-Americana de 2010. É um dos maiores times, se não o maior time do Centro-Oeste, é um dos maiores campeões da Copa Verde, um dos maiores campeões estaduais, e o Goiás já quase venceu um título internacional contra o Independente na Argentina, sempre marcando presença na Série A do Brasileirão. Em 17º, o Guarani de Campinas é o único time do interior do Brasil a ter sido campeão brasileiro. Além disso, o Guarani teve vários craques, Careca, Neto, e quase foi campeão brasileiro novamente em 1986. Em 16º, Coritiba, time que entrou no livro dos recordes, é o primeiro campeão nacional do estado do Paraná, venceu o Brasileirão em 85. Além disso, tem presenças ilustres na Copa do Brasil, sendo 2 vezes vice-campeão, em 2011 e 2012. Em 15º, Sport, campeão nacional tanto da Copa do Brasil quanto do Campeonato Brasileiro de 87. Em 14º, o Bahia, que também é 2 vezes campeão nacional, porém eu considerei o Brasileirão mais importante que a Copa do Brasil, e o Bahia é 2 vezes campeão brasileiro. Em 13º, abrindo com um gigante. Muita gente vai discordar, mas eu acho que é o Botafogo. Botafogo, que tem jogadores históricos como Garrincha, Nilton Santos, Zagallo, Didi, várias lendas do futebol. O Botafogo é 2 vezes campeão nacional, mas nunca ganhou a Copa do Brasil e nunca ganhou a Libertadores. Sendo assim, eu acho que 13º é uma boa colocação para o Glorioso. Em 12º, o Atlético Paranaense, campeão brasileiro em 2001, campeão da Copa do Brasil em 2019, bicampeão da Sul-Americana e já chegou em 2 finais de Libertadores. Teve uma ascensão meteórica nos últimos 20 anos, merece essa vaga. Em 11º, o Atlético Mineiro, uma das torcidas mais apaixonadas do país, tricampeão nacional, bicampeão da Copa do Brasil, ganhou a Libertadores em 2013 de forma heróica. O Galo é um dos times mais tradicionais do nosso país.
E antes de ir pro top 10, Denis, você discorda de alguma coisa? Não, pra mim tá justo. Eu tinha uma dúvida ali no Bahia Esporte, mas eu vou concordar com você. Beleza. E agora que a gente tá entrando no top 10, Denis, eu vou te dar 2 intervenções. Se você discordar comigo, você pode falar até 2 vezes pra gente não perder muito tempo do vídeo, beleza? Fechou. Em 10º lugar, Fluminense. Tava muito disputado com o Galo. O Fluminense tinha mais brasileiros. O Galo tinha a Libertadores, mas agora que o Fluminense conseguiu a Libertadores, eu acho que o Fluminense tem um brasileirão a mais. O Galo tem o de 37 também, mas é muito antigo. Eu acho que o Fluminense acaba tendo mais tradição por ter vencido a Copa do Brasil antes, por ter sido campeão brasileiro antes, né, considerando os títulos unificados. E é isso, cara. Eu acho que o Fluminense já chegou em 2 finais de Libertadores, já chegou em final de Sul-Americana. É o 10º lugar. Em 9º, agora muito próximo do Fluminense, o Vasco da Gama. O Vasco tem a mesma quantidade de Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão do Fluminense, e apesar do Vasco ter caído mais vezes, o Fluminense já disputou a Série C, coisa que nunca aconteceu com o Vasco. Eu também acho que os ídolos históricos do Vasco têm mais relevância, além da torcida e de ter um estádio próprio. Então eu coloco o Vasco em 9º, ainda acho que é um pouco mais tradicional que o Fluminense. Em 8º e 7º, eu fiquei numa dúvida tremenda, mas eu vou colocar o Internacional de Porto Alegre em 8º, porque o Inter, cara, é campeão mundial, campeão de tudo, mas faz muito tempo que não vence um Brasileirão, mais de 40 anos. Mas o Inter é campeão da Libertadores, Mundial, Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil, mas não tem tantos títulos em números, tirando o estadual, é claro. O Inter tem 3 brasileiros, mas só ganhou uma vez a Copa do Brasil, ganhou uma Sul-Americana, na verdade, ganhou um Mundial e tem 2 Libertadores. Em 7º lugar, Cruzeiro. Eu coloquei o Cruzeiro um pouco acima do Inter, porque eu acho que o Cruzeiro vem tendo décadas muito boas nos últimos 20, 30 anos, apesar dos últimos 3, 4 anos terem sido terríveis. O Cruzeiro nunca tinha caído para a Série B, coisa que o Inter também não, mas o Cruzeiro tem 6 Copas do Brasil, o Inter só tem uma, Libertadores é empatado 2-2 e o Cruzeiro tem mais brasileiros. O Inter tem um Mundial, mas eu acho que o fato do Cruzeiro ter mais representatividade no Brasileirão nos últimos 30, 40 anos, eu coloco o Cruzeiro em 7º. Eu vou usar minha intervenção aqui. Por quê? Porque assim, apesar do Cruzeiro ter mais títulos de Brasileirão e Copa do Brasil que o Inter, eu acho que o Mundial contra o Barcelona do Ronaldinho e uma Sul-Americana conta mais, além do Cruzeiro ter caído e ficado 3 anos na Série B. Eu acho que é muita coisa, acho que é pequeno o clube. Mas o Cruzeiro tem 6 Copas do Brasil, velho. É muita coisa. Mas perdeu o Mundial pro Dortmund e o Inter ganhou. Perdeu do Bayern, mas o Cruzeiro ganhou 2 Libertadores antes do Inter, certo? O Cruzeiro caiu, é verdade, ficou um tempo e se diminui um pouco a história do clube. Mas o Cruzeiro tem muito mais Copa do Brasil que o Inter e o Cruzeiro tem mais brasileiro que o Inter também. E o Cruzeiro vem tendo times históricos aí, recente. O Inter também, mas o Cruzeiro ganhou a Tríplice Coroa. Eu não sei, eu ficaria com o Cruzeiro, mas eu acho que é uma coisa muito, muito parelha. O Denis coloca o Inter em 7º, eu vou ficar com o Cruzeiro ainda. Vamos pro próximo da lista. Em 6º lugar, também acho que é bem próximo desses outros dois, Grêmio Futebol Clube Porto Alegrense. O Grêmio, cara, caiu 3 vezes, é verdade, mas o Grêmio é tricampeão da América, é o único clube do Sul que é tricampeão da América. O Grêmio tem 5 Copas do Brasil, é o segundo maior campeão da Copa do Brasil, tem um Brasileirão a menos que o Inter, mas o fato de ter 3 Libertadores e 5 Copas do Brasil, eu acho que o Grêmio tem uma relevância, um peso, historicamente falando, um pouquinho maior do que o do Inter. E o Inter tem um Mundial da FIFA, o Grêmio também tem um Mundial, alguns não consideram por ter sido Copa Intercontinental, mas eu super considero. Eu acho que valeu o Grêmio ganhou do Hamburgo, que era o campeão da Champions. Então é isso, Grêmio campeão mundial e pra mim a 6ª colocação é o maior clube fora do eixo Rio-São Paulo, na minha opinião. Em 5º lugar eu coloco o Corinthians. Corinthians, que é uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil, pra mim a mais apaixonada. Clube que tem um significado histórico muito grande por ter vindo da criação dos operários. O Corinthians é um time muito relevante, é o time do povo aqui no estado de São Paulo. O Corinthians que é heptacampeão brasileiro, bicampeão mundial de clubes, mas o fato do Corinthians ter só uma Libertadores me pega um pouco. E não é só uma Libertadores, é só uma final. Isso não desmerece o clube que faz parte para mim dos 5 maiores times do Brasil tranquilamente. É um clube gigantesco, tem uma importância e um contexto histórico enorme. O fato também de ter ganhado o Brasileiro só em 1990, talvez para mim diminua um pouco esse prestígio, mas não deixa de ser um clube gigante. 5º lugar. Em 4º, Flamengo. Entre 4º e 3º eu fiquei numa dúvida muito grande, eu acho que estão bem parelhos, mas em 4º eu vou colocar o Flamengo. O Flamengo é a maior torcida do Brasil, possivelmente a maior torcida do mundo. O Flamengo que opta na conta do Flamengo, mas para a CBF, ganhou 7 vezes o Campeonato Brasileiro,
tetra da Copa do Brasil, tri da Libertadores. O Flamengo, que tem um dos maiores times da história na década de 80, mas eu não coloquei o Flamengo em terceiro, porque o meu terceiro colocado é o Palmeiras, que é o meu clube, e é sem clubismo, tá? Se você falar que o Flamengo é o terceiro no lugar do Palmeiras, tá tranquilo, eu super aceito essa tese, porque uns vão dizer que o Flamengo é campeão mundial e o Palmeiras não é. Mas o Palmeiras tem 4 brasileiros a mais, considerando que o Flamengo na conta da CBF tem 7, o Palmeiras tem 11. O Palmeiras tem a mesma quantidade de Copas do Brasil, ganhou o tricampeonato da Libertadores antes, ganhou o jogo mais importante no confronto direto, que foi a final de 2021. O Flamengo passou a ter uma relevância em relação a times muito bons na década de 70 para 80, que foi quando veio aquela geração do Zico, do Leandro, do Adílio, do Júnior. Antes disso, a gente não via mega seleções do Flamengo. O Palmeiras não. O Palmeiras teve a primeira e a segunda academia na década do Pelé. O Palmeiras tem o time de 90 da Parmalat, que é muito forte. O time da Crefisa, de 2015 pra frente, ganhou tudo, ganhou todos os títulos possíveis, menos o Mundial. O Palmeiras, que tem uma representatividade na década de 50, venceu a Copa Rio, que uns consideram mundial, outros não. Aquele título foi comemorado por muitos brasileiros, já que a seleção tinha perdido a Copa do Mundo de 50 para o Uruguai no Maracanaço. O Palmeiras na Libertadores é o time que possui todos os recordes. Mais finais empatado com outros, mais títulos empatados com outros, mas o Palmeiras é o time com mais vitórias fora de casa, mais gols marcados fora de casa. O Palmeiras é o time que mais disputou a Libertadores. No Brasileirão é o maior campeão e é o time que mais tem vitórias no Campeonato Nacional. Então eu acho que o Palmeiras está um pouquinho acima do Flamengo. Eu vou usar minha outra intervenção agora. Por quê? Porque eu acho que o Flamengo tem que estar no top 3, tipo, eu acho maior que o Palmeiras. Por quê? Porque você disse aí do Palmeiras ter brasileirões a mais, mas eu acho que o fato do Flamengo ter 7 brasileiros, que já é uma quantidade bem grande, e ter um Mundial que o Palmeiras não tem, conta muito. Além do Flamengo ter uma relevância muito maior quando se fala de relevância mundial mesmo, torcedores reconhecendo o time fora do Brasil, além de ser a maior torcida do Brasil, que é o país do futebol. Então acho que isso conta, tipo, muito. Mas você acha que conta mais do que, por exemplo, ser o maior campeão nacional, o maior campeão da Libertadores e, por exemplo, no confronto histórico entre eles, o Palmeiras venceu, o Palmeiras tem os maiores recordes na Libertadores, é o time com mais vitórias no Campeonato Brasileiro, mais títulos do Campeonato Brasileiro. E essa questão, pra mim, das décadas, né? O Palmeiras, se você pegar a história do Palmeiras, é um dos únicos times no Brasil, talvez o único, que tem 11 décadas na sua história, são quase 110 anos aí, e o Palmeiras só teve 2 décadas de time ruim, que foram as décadas de 80 e de 2000. Em 30 o Palmeiras tinha timaço, 40 tinha timaço, 50 tinha timaço, 60 e 70, 90, 2010, 2020. Eu vou dar um argumento aqui que é... E o Palmeiras tem estádio próprio. Vou dar um argumento que é, tipo, grandíssimo, porque além de eu ter dito esse negócio do Mundial, que o Palmeiras não ganhou, o Flamengo ganhou a Libertadores antes do Palmeiras também. Mas o Palmeiras foi tri antes. Sim, mas apesar da história das décadas, os títulos eles são muito parecidos. E o Flamengo ganhou a Libertadores alguns anos antes que o Palmeiras. E o Flamengo nunca caiu, o Palmeiras caiu 2 vezes já segunda divisão. Acho que conta muito isso. Não sei, mas alguns consideram o Mundial do Palmeiras, entendeu? Isso eu tô desconsiderando o Mundial do Palmeiras, porque se considerar, aí eu acho que o Palmeiras realmente é maior por conta dos títulos de Campeonato Brasileiro. Considerando os rebaixamentos, eu coloco o Flamengo na frente. Bom, beleza. Tá bem parelho. Eu vou aceitar quem falar que o Flamengo é o terceiro, eu vou aceitar quem falar que o Palmeiras é o terceiro. Na minha eu coloquei o Palmeiras, na dele o Denis colocou o Flamengo em terceiro. Segundo maior time do Brasil, Santos Futebol Clube. Time do Rei, um time histórico, um dos maiores times do mundo, talvez um dos maiores times da história mesmo do futebol, da década de 60 e 70, mais propriamente da década de 60. O Santos teve a era Neymar, o Santos teve a era Pelé, o Santos é tricampeão da Libertadores, é bicampeão mundial e tem 8 campeonatos brasileiros. E tudo isso, o clube sendo de fora da capital. É um clube que fica na cidade de Santos, no litoral paulista. E o Santos teve o Pelé, que é o maior jogador de todos os tempos, que parou uma guerra. Então, pra mim, segundo colocado, o Santos. Em primeiro lugar, na minha opinião, sem clubismo, São Paulo Futebol Clube. São Paulo é o time que é campeão de tudo. Até 2008 era o maior campeão de todas as competições. O São Paulo, até 2008, era o maior campeão brasileiro, maior campeão da Libertadores, maior campeão mundial. O primeiro time a ter um super estádio no eixo Rio-São Paulo. O São Paulo é o primeiro time a ter CT no Brasil. É o primeiro time a ter melhor preparação médica existente. O primeiro time a ter sócios torcedores, assim, dos maiores. É o time com mais títulos internacionais. É o único time a ser tricampeão mundial. Então eu coloco o São Paulo como o maior clube do Brasil. Então é isso, galera. Gostou da lista? Concorda, discorda? Faltou algum time?
primeiramente, muito importante, se inscreve no nosso canal pra gente fazer mais listas históricas como essa. Segue a gente, deixa o like, não custa nada, é de graça, certo? Espero que você tenha gostado do vídeo, comenta aí, tamo junto. Sejam bem-vindos ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o maior destino turístico internacional no Brasil, da América Latina e de todo o hemisfério sul. A cidade é internacionalmente conhecida por diversos ícones culturais e paisagísticos, como o Pão de Açúcar, o Morro do Corcovado com a estátua do Cristo Redentor e as praias dos bairros de Copacabana, Ipanema e Leblon. E quem nunca ouviu falar do Carnaval, com os desfiles das escolas de samba e os bloquinhos de rua, e da festa do Réveillon em Copacabana. A cidade maravilhosa tem atrações para todos os gostos. Feliz 2025! Anjo negro é o sol na minha portela, vamos lá. E essa moça, ela preto rei pra sambar. E essa moça, ela preto rei pra sambar. Anjo negro é o sol que faz a portela cantar. Anjo negro é o sol na minha portela. Eu disse manhã, manhã, alvorada das nossas lembranças. Peito aberto, carrega esperança. No altar de São Sebastião, estou. Fala em nome do casal Alencar. Já viajamos para vários lugares do Brasil e constantemente recebemos a pergunta de qual destino a gente mais gostou. Uma pergunta muito difícil e polêmica. Então vem com a gente que nesse vídeo vamos apresentar o que mais nos agradou em cada cantinho que tivemos nesse nosso lindo Brasil. Vamos tentar classificar cada destino nosso por categoria, como por exemplo, a cidade que mais gostamos foi Gramado. A belíssima cidade de Gramado, que fica no Rio Grande do Sul, nos encantou por nos proporcionar uma sensação diferente. Como já mencionei, esse vídeo vai ser polêmico. E ao entrar na cidade de Gramado, Canela, Nova Petrópolis, entre outras, temos o sentimento de estarmos na Europa, mas no Brasil. Isso é incrível, uma cidade muito linda, aconchegante, limpa, com diversas atrações. Mas como nem tudo são flores, é uma das cidades que mais exige dinheiro para poder aproveitar ao máximo. Existem meios que nos ajudam a aproveitar e economizar ao mesmo tempo. Estamos planejando retornar para Gramado em breve, então ative o sininho porque vamos mostrar todos os nossos dias na cidade e como fazemos para economizar. Once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. A beleza natural entrou no nosso top 1 de tantas maravilhas que tem aqui no Brasil é muito difícil e fácil ao mesmo tempo. Por ter tantas opções a gente fica com receio, mas você tem que concordar comigo que a beleza natural mais impactante do nosso país é o Parque dos Lençóis Maranhenses. A gente nunca viu nada igual, uma imensidão de areia fina igual farinha, bem geladinha, diferente do que estamos acostumados das praias. Com lagoas cristalinas para todo lado, de água doce, muito gostosa para se refrescar. Pelo menos uma vez na vida todo brasileiro tem que ter essa experiência. Em poucos destinos a gente teve o sentimento do quanto somos pequenos, e isso é essencial para todo mundo. Salvador, a primeira capital do Brasil. Fundada em 1549, é uma das cidades mais antigas das Américas. Centro da cultura afro-brasileira, Salvador é riquíssima em história, cultura, música e gastronomia. Além disso, nos municípios de sua região metropolitana, é lindíssima de natureza.
Nesse episódio, vamos visitar Fortaleza, a capital do Ceará. E aí, mãe, tá pronta? Prontíssima! Vamos visitar as melhores praias da cidade, passear de buggy, comer muita comida boa e embarcar em grandes aventuras. Eu não acredito, gente! Sim, o Voando às Tranças acabou de desembarcar em Fernando de Noronha, esse verdadeiro paraíso aqui no Brasil. Não vou mentir para vocês, algumas vezes a gente já pensou em vir até aqui e agora estamos realizando esse que é, na verdade, um sonho, né? De conhecer esse lugar tão incrível, essa ilha maravilhosa. Ó, a gente mal chegou, só deixamos as coisas na pousada e viemos direto aqui para a Praia do Cachorro, que é a praia mais próxima da Vila dos Remédios. E é esse primeiro impacto que nós estamos tendo com essa bela dessa paisagem. Então vocês já sabem que se no início tá assim, só tende a melhorar. E é claro que a gente vai levar vocês junto com a gente durante esses dias aqui em Noronha. Gente, nós viemos agora até o Buraco do Galego, que é um local aqui na Praia do Cachorro que ficou muito conhecido por causa da foto que a Bruna Marquezine e o Neymar fizeram aqui. Na verdade, o buraco é esse ali na frente. Ele tem mais ou menos uns 2 metros de profundidade, é o que dizem. Só que dá um medinho de ir, porque daí tu entra e vem uma onda, então tem que tomar um certo cuidado. Fala galera, eu sou o Diego e desde criança costumo visitar Caldas Novas e Rio Quente e quero compartilhar com vocês minhas experiências e lugares favoritos. Então aqui está meu top 10 Caldas Novas e Rio Quente. Localizado no estado de Goiás, Caldas Novas é um destino muito procurado por turistas de todo o Brasil. De carro, ela está a aproximadamente 2 horas de Goiânia e tem aeroporto que recebe voos domésticos regularmente. Vou começar esse vídeo pelo principal motivo das pessoas visitarem a cidade, os parques aquáticos. Existem dezenas deles na cidade e eu já devo ter visitado pelo menos 10 deles. O que fazer em Foz do Iguaçu, a terra das cataratas? Meu nome é Fabi Cassol e esse é o destino que todo brasileiro precisa conhecer. Tem uma das 7 maravilhas naturais do mundo, uma das 7 maravilhas da engenharia moderna. E além disso, você consegue conhecer 3 países na mesma viagem. Então nesse vídeo eu vou mostrar o meu roteiro completo. Muita natureza, compras, lugares imperdíveis, erros que você não pode cometer, valores, como economizar, onde comer e muitas dicas para aproveitar ao máximo sua viagem. Então bora lá que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Chegamos em Foz do Iguaçu, no interior do Paraná. A gente veio de carro, saindo de Curitiba, deu 9 horas. Mas quem quiser vir de avião, também tem aeroporto aqui na cidade. Não é uma cidade muito grande, mas tem muitas opções de passeios, principalmente relacionado à natureza. E fica a menos de 10 quilômetros de distância de 2 países. E essa está sendo uma viagem muito especial para mim, porque eu consegui trazer o meu irmão que ama esses tipos de passeios. Vamos passar uma semana aqui e vou compartilhar o meu roteiro completo com vocês. Então bora para o primeiro passeio. E viemos conhecer uma das 7 maravilhas naturais do mundo, que todo brasileiro precisa conhecer, que é as Cataratas do Iguaçu. E para vocês terem uma ideia, nem amanheceu ainda. São 5 e pouco da manhã, a gente chegou aqui 5h25. Porque a gente quis pegar um passeio diferente, mais exclusivo, com menos pessoas. Então tem vários tipos de ingressos, né? E esse daqui é o amanhecer com o café da manhã. Estamos fazendo aqui a trilha até chegar na Garganta do Diabo. Então essa trilha aqui tem mais ou menos 1,5 km. Você desce na segunda estação quando você pega o ônibus, né?
Então você vai com o carro, estaciona lá e depois a gente pega um ônibus aqui dentro do parque. Gente, tá muito tranquilo, muito vazio, porque agora são 6h30 e o parque só abre às 9. Então a gente vai ter basicamente 2h30, 3 horas, não, mais de 2h30 do parque só para nós. Gente! E é impossível não se emocionar aqui, ver a energia da natureza, a força dessa água. E uma das melhores partes do passeio é você ir na garganta do diabo, que a gente acaba se molhando, sentindo a água no rosto. É tão renovador de verdade. E agora dá para entender por que aqui é uma das 7 maravilhas mundiais da natureza e é a maior catarata em relação ao volume de água. São 275 quedas. Do lado de lá, 80% fica do lado da Argentina. I have a dream, a song to sing, to help me cope with anything. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future, even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, when I know the time is right for me, I'll cross the street. I had a dream, a fantasy to help me through reality, and my destination makes it worth the while. Pushing through